Olá pessoal de casa, meu amigo é o Bicho está no ar. Dando sequência ao nosso quadro de meio ambiente, o programa Meu Amigo é o Bicho foi até a Promotoria de Justiça de Novo Hamburgo, onde lá entrevistamos o promotor Sandro Ferreira, que tirou algumas dúvidas para nós e para vocês aí de casa sobre punições em relação a crimes ambientais. Como nós falamos aqui nos programas anteriores sobre plástico e lixo, então achei relevante a gente falar sobre legislação. Então o promotor Sandro Ferreira vai tirar nossas dúvidas. Promotor Sandro Ferreira, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Os crimes que ocorrem quase que diariamente, as pessoas não sabem como recorrer, a quem recorrer. Como é que funciona essa relação do meio ambiente? A punição, a denúncia? Nós temos a promotoria, eu vou falar em relação à promotoria de justiça na questão ambiental e no combate aos crimes ambientais. A promotoria, ela atua, por iniciativa geralmente da sociedade que procura a promotoria para fazer reclamações, denúncias, pedidos de providências. Então, sempre que se tem eventualmente o próprio município de Novo Hamburgo, a PATRAN, que é a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, toda a sociedade em geral, eles nos trazem notícias de fatos que possam configurar crimes ambientais, geralmente os crimes de poluição, depósitos irregulares de resíduos, poluição sonora. São os crimes ambientais em geral, eles chegam à promotoria e a partir disso se inicia então uma investigação. Se procura, enfim, averiguar a veracidade ou não daquela denúncia, quem são os responsáveis pelo fato, pelos resíduos, pela poluição, e a partir do que se consegue obter como prova, se passa então a pensar nas providências legais aplicáveis a cada caso. Então sempre se diferencia se o caso exige providências no âmbito criminal ou eventualmente somente no âmbito civil. Então cada caso tem um tratamento específico e sempre depende também da gravidade do fato, da intenção do responsável, se ele agiu com intenção de causar poluição, ou se foi um evento não intencional. Então esses vários aspectos é que conduzem à ação da promotoria. E o nosso trabalho tem sido esse, tanto no sentido de investigação dos fatos, quanto de proposição de punição aos responsáveis. Não saindo do assunto, mas fazendo um paralelo, tu me disse que as pessoas fazem muito mais denúncias de crimes ambientais do que de maus tratos. O número é muito significativo em relação ao meio ambiente e maus tratos. Mas no meu meio eu escuto muito mais reclamações de maus tratos do que do meio ambiente. É óbvio isso, né? Por que isso? Porque por ignorância, por não saber? Qual é que é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que no histórico não teria uma estatística exata para te oferecer em termos da proporção, mas em geral eu diria que talvez de cada 10 casos que chegam à promotoria, talvez um seja de maus tratos a animais e 9 sejam de outros fatos ambientais, como poluição, perturbação sonora, descarte irregular de resíduos industriais. As razões disso eu também não consigo te dizer porquê, mas o que nós talvez pudéssemos pensar aqui é que Novo Hamburgo é um município que tem dois aspectos bem significativos nessa questão. Um deles é a extensão do município. Nós temos uma área rural muito significativa, nós temos tanto do ponto de vista da fauna, mas também da flora, questões bem significativas, em Lomba Grande, por exemplo. Então esse é um fator que determina que haja muita demanda por crimes dessa natureza, crimes de desmatamento, por exemplo, crimes contra a fauna. Nós temos uma demanda grande. Eu diria que isso deve talvez à extensão territorial do município. E com relação à poluição, também Novo Hamburgo é um município que se destaca por ser um polo industrial aqui na região, enfim, é um município importante na questão industrial. Então é muito comum que haja
desde a poluição aos recursos hídricos, poluição ao solo, poluição sonora. Então, eu diria que o Novo Hamburgo tem essa peculiaridade. E talvez isso é que acabe determinando que nós tenhamos uma grande incidência de reclamações que não sejam exatamente somente de crimes contra animais. E um outro fator que eu poderia ainda te sugerir, que talvez seja determinante, é que talvez, até por questões educacionais, enfim, históricas do Brasil, a pessoa muitas vezes ela já está mais ambientada a ficar, enfim, preocupada e até chocada às vezes com a poluição de um recurso hídrico. Se ela verifica, por exemplo, que uma empresa está descartando de forma irregular efluentes líquidos num rio, a pessoa percebe aquilo e fica tão espantada, tão chocada, que ela acaba de imediato procurando a promotoria, procurando o município para fazer a reclamação. Enquanto que muitas vezes essa mesma pessoa pode verificar um cavalo em condição de maus tratos, um cão, e ela não fica tão impressionada. É porque não afeta ela diretamente, né? Talvez por isso, porque qualquer dano ao ambiente ele prejudica a todas as pessoas, enquanto que um fato isolado, um cavalo maltratado, um cão maltratado, talvez não cause pelo menos diretamente, um dano imediato à pessoa. Claro que socialmente isso também é preocupante, porque isso de alguma forma reflete uma forma de cultura da violência, enfim, da banalização da violência, e que acaba também, certamente, quanto mais se permite uma violência contra um animal, isso de alguma forma acaba tornando a sociedade toda violenta. Então também seria interessante que as pessoas procurassem a promotoria também para isso. É um termômetro, né? Claro, isso é um indicativo. É um indicativo até enfim, os estudos todos indicam que a violência de uma pessoa, ela se materializa de várias formas. Geralmente a pessoa que é violenta, enfim, que tem algum nível de violência, ela se torna violenta com qualquer ente que esteja submisso a ela. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa idosa, pode ser um animal. Então o indivíduo violento ele tem de alguma forma essa propensão a ser violento com quem está numa condição de fragilidade em relação a ele. Então é isso. E então por isso que eu digo que o combate aos maus-tratos animais, ele, de forma indireta, ele também acaba beneficiando não só o animal, mas ele beneficia a sociedade, porque é uma pessoa violenta que é detectada, ela chega, o Estado toma conhecimento dela, ó, esse sujeito foi flagrado espancando um cavalo na rua. Então, a partir de então, se pensa a combater diretamente os maus-tratos animais, mas também, de forma indireta, já está tomando algum tipo de cautela com relação à pessoa, porque ela, em princípio, é uma pessoa que já demonstrou em um episódio ser violenta. E existe uma outra diferença também, que é a questão da punição, né? O crime ambiental, ele é passível de uma pena maior do que o crime de maus tratos, né? Sim. No direito brasileiro atual, o crime de maus tratos aos animais, ele tem uma pena que é de 3 meses a 1 ano de detenção. E alguns crimes ambientais, como por exemplo o crime de poluição, tem uma pena bem maior, que é a pena de 1 ano a 4 anos. O descarte de resíduos também tem penas mais altas. Então, As multas? Tanto em termos de multa quanto em termos de privação de liberdade. E alguns benefícios que a lei propõe, aquele que maltrata um animal, já não propõe para quem polui, para quem... Enfim, isso se deve certamente à questão da intensidade do dano que isso socialmente pode gerar. Então, uma poluição, enfim, em casos maiores, isso pode lesar quase, às vezes, uma cidade inteira. Então, uma empresa que polui um rio pode provocar, enfim, um dano social que, enfim, já tivemos histórico até de danos que transcendem um município. Então, aqui no Rio dos Sinos, né? No caso da bacia do Rio dos Sinos em geral, é uma questão que dificilmente se pode isolar. Um dano ambiental causado em Novo Hamburgo, ele não fica em Novo Hamburgo. Não. Ele acaba saindo, ele vai para Estância Velha, pode chegar a Canoas, chega em São Leopoldo e vice-versa. Então, os danos aos recursos hídricos têm essa característica. Eles dificilmente, se o dano se verifica, ele se consegue se localizar em um único município. Então, essa é uma preocupação da lei também.
de alguma forma, criar instrumentos que propiciem a proteção da bacia como um todo, enfim, do sistema em geral, e não de pontos isolados. Enquanto que em relação aos animais é mais fácil, é mais fácil agir porque o animal se sabe, bom, se localiza o animal, é fácil resolver o problema dele. Então essa é a diferença que a lei também percebe nessas questões. E para informar as pessoas, né? Nós estávamos comentando antes também de gravar, né? Os crimes ambientais, né? A pessoa que larga o lixo na esquina lá, que descarta caixa de leite ou como lata, garrafa, né? Ele vai sofrer uma pena bem diferente daquele que descartou um produto químico no arroio, né? E a quem recorrer, né? Nessas duas situações, eu vou denunciar para quem? Como é que tu pode falar isso para as pessoas de casa que estão assim, olhando para a gente? Então? Claro. A lei, o direito em geral, o direito ele tem essa dinâmica, essa sabedoria de pensar o contexto jurídico de forma sempre preocupada com a potencialidade lesiva da conduta. Então é claro que, assim como as pessoas em geral diferenciam, o direito também diferencia, por exemplo, uma indústria, um industrial que polui, enfim, por lançar efluentes no Rio dos Sinos, por exemplo. Esse é um indivíduo que está gerando um grande dano social, ambiental, enfim, de impacto bem significativo. Enquanto que a pessoa, que o individual, o particular, que muitas vezes por desinformação, por ignorância, enfim, ele acaba jogando, na prática, jogou um colchão. No Rio, que nem teve um caso agora, né? Então isso também é indesejável, isso também é recriminável. Mas é claro que a lei tem que diferenciar essas duas condutas. Primeiro, pela condição de quem agiu e até, às vezes, pela questão até do que motivou. Por exemplo, a indústria pode muito bem ser uma questão até de ganância econômica, enfim, porque o descarte irregular acaba indiretamente dando benefício financeiro à empresa. Então, esse motivo também é um fator determinante na avaliação jurídica do caso, enquanto que o sujeito que jogou o colchão fora, geralmente, certamente é por ignorância, porque ele sequer percebe que aquilo ele acaba sendo vítima disso também. Não é só a sociedade, ele próprio acaba se vitimizando porque, bem ou mal, esse dano que ele causou, ele vai ser assimilado por ele em algum momento, às vezes até de forma direta. Então, eventualmente, o entupimento de uma boca de lobo, por exemplo, ele fatalmente causa depois uma consequência num episódio de enchente, enfim. O que eu estou querendo dizer é que a lei ela tem essa diferenciação, ela trata de forma diferenciada, dependendo da intensidade do dano causado, muitas vezes dependendo da intenção de quem age. Então sempre se procura fazer essa distinção na hora de propor uma solução jurídica para o caso. E promotor, nos dois casos aqui, a quem eu posso denunciar daí? A prefeitura e no crime do civil que largou o lixo na rua, e a promotoria no caso do crime ambiental? Nós temos várias formas de acesso ao Estado em geral em relação aos crimes ambientais. Então, assim, a promotoria de justiça é um desses instrumentos. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente também tem agido de forma bastante importante nessas questões. A Patrulha Ambiental da Brigada Militar também tem uma estrutura bem interessante, tem um histórico, tem um preparo já para essas ações. A FEPAM também, que é uma fundação estadual que age em matéria ambiental. Nós temos a Delegacia Estadual de Proteção ao Meio Ambiente em Porto Alegre, que também tem auxiliado, tem investigado de forma bem firme os crimes ambientais. Então, eu diria que existem vários canais. Qualquer um deles, no momento que toma conhecimento do fato, é obrigado a agir. Então, eu diria que é indiferente se a pessoa procurou a promotoria, ou se procurou o município de Novo Hamburgo, se procurou a FEPAM, a DEMA, a PATRAN, qualquer dessas entidades que for procurada pelo cidadão tem por lei o dever de agir. Então isso vai ser investigado e mais cedo ou mais tarde o canal em que isso tudo acaba definindo é na promotoria.
porque a promotoria é quem tem o dever depois de propor sanções penais à pessoa. Então, o que eu posso dizer é que a pessoa sinta-se à vontade, procure, seja a promotoria, SEMAN, enfim, a pessoa onde ela se sentir mais confortável, enfim, de procurar o apoio. Todos eles certamente estão à disposição. Pronto, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela promotoria aqui por nos ceder, permitir a gravação do programa de hoje. Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e eu insisto nessa necessidade que nós temos como promotoria de ter essa aproximação com a sociedade, porque as pessoas, elas muitas vezes elas associam o Ministério Público, até por questões históricas, muitas vezes mais diretamente ao combate aos crimes em geral, aos crimes contra a vida, aos crimes contra o patrimônio, crimes sexuais, enfim, é o que mais, geralmente as pessoas mais enxergam o promotor como sendo o agente que atua nessas áreas. E essa é a história do Ministério Público, mas em termos mais, nas últimas 2 ou 3 décadas já, o Ministério Público ele tem agido também no combate a essas outras áreas, por exemplo, aos crimes ambientais, na proteção do consumidor, que hoje é uma das atuações mais marcantes do Ministério Público, na questão do consumidor, na proteção do patrimônio histórico e cultural. Então, o Ministério Público tem se aparelhado para isso também. Então, eu diria que as pessoas sintam-se muito à vontade, enfim, de procurar a promotoria, porque ela está sempre aberta. Ela tem essa... Nós temos a necessidade de que essa integração ela cresça. Porque isso quem cresce é o Ministério Público e também a sociedade. Essa é a ideia do programa Meu Amigo é o Bicho. É isso, então, obrigado mais uma vez e estamos à disposição. Obrigado. Excepcionalmente, hoje não teremos o quadro do veterinário, onde nossos parceiros aqui, parceiras, sempre passam informações para vocês aí de casa. Como a entrevista ficou interessante, a gente achou melhor mostrar o quadro veterinário no programa da semana que vem. Vamos para um rápido break e já voltamos.